Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar sobre tigres asiáticos. Os novos tigres asiáticos, os velhos tigres asiáticos. Enfim, tem bastante coisa aí para ser falada, né? E nesse mapa aqui vocês já conseguem identificar, né? Em vermelhos, os tigres asiáticos, né? E os clássicos, os velhos, os antigos, né? E em verde, né? Os novos tigres asiáticos. Eu vi em algum lugar que eu não vou me recordar onde, chamando os novos tigres asiáticos de pantera asiática. Tipo, os tradicionais eram os tigres, os novos aí seriam as panteras asiáticas, né? Também eu já vi referência aos tigres asiáticos como dragões asiáticos. Mas aqui no Brasil, né, popularmente a gente conhece como tigres asiáticos, a gente ensina eles como tigres asiáticos, e começando pelos antigos, né, pelos velhos tigres asiáticos, eles são quatro aqui, ó, bem pequenininhos, né? E sobre dois deles, né, vocês talvez me ouçam, às vezes, num lapso, chamá-los de países, né? Mas nem Hong Kong nem Taiwan são necessariamente países, tá? Hong Kong hoje é um território, né, que pertence à China e Taiwan é uma China, mas que não é China, né? Eu já explico melhor isso. Tá? Mas o que vocês têm que saber? São quatro países pequenininhos, né? Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, né? A Coreia do Sul é a maior em área, Taiwan é essa ilha, Hong Kong tem algumas ilhas e um pedacinho de uma península coladinha aqui no território da China, e Singapura é uma ilha bem na pontinha aqui, né? Na entrada do Estreito de Malaca. E aí, né, qual que são as características desses tigres asiáticos? Primeiro, né, vamos olhar o que eles são hoje. Ó. Todos eles têm IDH acima, né, de 0,9. Então, do ponto de vista de desenvolvimento humano, né, de IDH, eles são países desenvolvidos aí, né? Tem um alto nível de qualidade de vida. Do ponto de vista econômico, também. Né? Os tigres asiáticos vão se destacar aí por uma indústria de produtos de alto valor, vão deter tecnologia, vão se inserir, né, nessa cadeia global de suprimentos aí muito bem da característica aí da atual economia globalizada. Sobre o aspecto aí daqueles dados, né, de população, expectativa, né? Olha só, né, o tamanho do território dos tigres asiáticos, né? Então, né, a Coreia do Sul tem 100 mil quilômetros quadrados, Singapura tem 728 quilômetros quadrados, né? Acho que é o menor dos tigres. Depois vem Hong Kong com 1.000 quilômetros quadrados e depois Taiwan com 36 mil quilômetros quadrados, né? Por isso que a densidade aqui é menor, né? Notem que a população ela é bem assim, ela é bem grande por tamanho dos lugares, né? A Coreia do Sul tem 50 milhões de pessoas, Taiwan tem 23 milhões de pessoas, né? Hong Kong com 7,5 milhões de pessoas e Singapura. Expectativa de vida bem alta, como vocês podem ver, e fecundidade baixa, né? Então são países passando aí por um processo de envelhecimento populacional, mas que a, aparentemente, né, inclusive hoje eles estão lidando muito bem com isso, com a entrada de imigrantes, né, para suprir a necessidade de trabalhadores. Bem, de maneira geral, né, o que tem nesses países? O grande lance dos tigres asiáticos é o salto, né? Olha como eles estavam, né, do ponto de vista aqui, ó, de PIB per capita, né, no ano de 1960
e como chegaram em 2020, né? A renda per capita ela multiplicou ali várias e várias vezes. Então esses países, num curto espaço de tempo, eles deram um salto, né? Saindo de uma situação de subdesenvolvimento para uma situação aí de países desenvolvidos, né? São países pequenos, como eu já falei, isso significa que tem poucos recursos naturais, são lugares que foram colonizados, né? Colonizados por europeus, colonizados até pelo Japão, né? Naquele período do imperialismo japonês, e que sofreram, né? Nesse pós-Segunda Guerra Mundial, ali na segunda metade do século XX, muita influência dos Estados Unidos e do Japão. O que aconteceu? Lembra que nesse período, né, o período da Guerra Fria, e para os Estados Unidos e para o Japão, né, interessava ter outros países capitalistas ali e de destaque na região. E aí, né, os Estados Unidos, o Japão, levaram algumas multinacionais, investiram nesses países, deram acesso a seus mercados e os tigres, né, acabaram se desenvolvendo, principalmente copiando o modelo japonês, né? Lembra que o Japão também é um país de pequeno território que precisa importar matéria-prima e aí ao longo do tempo, né, o Japão foi, né, agregando cada vez mais valor aos seus produtos e foi isso que aconteceu com os tigres asiáticos. Existe uma teoria econômica japonesa lá da década de 30, ou seja, da época que o Japão, né, ocupava esses territórios, e que ela meio que foi retomada ali na década de 60 para tentar explicar, né, o desenvolvimento dos tigres asiáticos, que é a ideia dos gansos voadores, né? Então tem lá, né, todo mundo já deve ter visto, pelo menos em desenho animal, esse coisa dos gansos, né, voando em V. O que está aqui na frente é aquele que tem mais resistência, né? Mas ele vai criando as condições para desenvolver o resto, né? Então, qual que era a ideia aí desse paradigma dos gansos voadores quando ele foi elaborado? O Japão cresceria e se desenvolveria, e na medida que passasse o tempo, né, indústrias de produtos de alto valor tenderiam a se concentrar no Japão, né? E as indústrias de menor valor iriam para outros países, né? E os tigres asiáticos seriam esses países. Isso na ideia já na década de 60, né? Então, por exemplo, né, década de 60 o Japão produzia relógio, produzia televisor, produzia alguns eletrônicos, produzia tecido também. E aí essas indústrias de menor valor foram para outros países e no Japão foi se instalando aí indústria de robôs, indústria de microeletrônica, né, indústria de equipamentos que valem mais. E ao longo do tempo, né, os tigres asiáticos também se desenvolveram e a sua indústria de menor valor, né, tem ido para os novos tigres asiáticos, né? Então, um vai alimentando o outro. Na medida que um desenvolve, transfere, né, a parques industriais aí mais obsoletos ou que podem trabalhar com mão de obra de menor qualificação para países onde isso é mais vantajoso. Bem, como eu falei, tem todo um contexto de Guerra Fria também, né? Então, esses países receberam investimentos externos e a ideia é que eles também fossem espécies de vitrines do capitalismo, né? Mostrar para aquela região que tinha muito, né, uma área territorial ali grande da China, da União Soviética, do Vietnã lá embaixo, né, como socialistas, que ser capitalista é algo muito legal. E aí, né, esses países receberam multinacionais, eh, tinham reserva de mercado nos países desenvolvidos, mas também, né, desenvolveram as suas próprias empresas, né, investiram em educação, investiram em tecnologia e aos poucos, né, foram tendo grandes grupos nacionais que dominavam alguns setores produtivos. Essa coisa do investimento em educação ela é muito, muito, muito importante. Os tigres asiáticos, em todos eles, né, as sociedades ali incorporou essa coisa da educação de uma maneira muito, muito profunda, né? Tanto que tem a questão do método de ensino, né? É,
coreano, né? A gente fala coreano, mas todos valeria para todos os países, né? Que seriam sociedades que fazem uma pressão muito grande nos jovens, são horas e horas e horas e horas de estudo ali, né? É muito conteudista, né? E esses países, copiando também o modelo japonês, se tornaram, né, plataformas de exportação. O que que significa isso? Né? Eles compram muita matéria-prima, industrializam e vendem coisas mais caras, seja para pagar pela matéria-prima que eles usam, né, nos produtos que ficam no território, né? Então tem que vender industrializado para pagar por tudo. Aqui é um outro gráfico da mesma coisa, né? PIB per capita da década de 50 até 2018, né? O crescimento ele é contínuo aí nos tigres asiáticos. E aí começando por Singapura. O Singapura quase nem dá para ver. Tem algumas ilhazinhas, né? Tem uma ilha maior e outras menores nessa pontinha aqui dessa península onde fica a Malásia. Inclusive, Singapura já fez parte da Federação Malaia. E historicamente, né? Singapura também tem um dos exércitos mais bem treinados, tem parceria com Israel, né? Para evitar que os malaios, né, queiram pegar Singapura de volta. Mas enfim, Singapura está numa posição estratégica, está bem na entrada aqui do Estreito de Malaca. E tudo que entra ou sai da China, por exemplo, né, ou vai para o Japão muitas vezes, tem que passar aqui pelo Estreito de Malaca, que é uma via onde a navegação é mais facilitada. Isso faz de Singapura um hub, um lugar onde mercadorias são descarregadas, mercadorias são carregadas. Além disso, né, historicamente, Singapura desenvolveu vários setores industriais, dentre eles a indústria petroquímica. Isso é tão importante para o país que eles tiveram que construir uma ilha artificial, né, que seria a ilha de Jurong. Aqui tem um videozinho sobre ela, é só clicar, né? E lá na ilha de Jurong parece que tem meia dúzia de refinarias de petróleo. Né? Então, o Singapura é um grande exportador de petroquímicos, né? Fertilizantes, agrotóxicos, combustíveis, plásticos variados, né? Tudo isso sai aqui de Singapura, além de alguns outros produtos eletrônicos. E tem mais uma curiosidade que Singapura é um país que tem algumas leis muito bizarras, né? Tipo, você não pode mascar chiclete, tem uma fruta que é proibido que você coma ela no metrô. Aqui também tem um linkzinho para isso. Ixi, tá dando vontade de espirrar. Não vou espirrar. Bem, continuando. O segundo país, né, que não é país, é um território, é Hong Kong. Hong Kong é um tigre asiático também bem pequenininho, né? Ele faz parte da China, mas não faz parte da China, eu já explico melhor, né? Até 1997, Hong Kong fazia parte do Império Britânico, né? E daí, em 1997, o Reino Unido, né, devolve Hong Kong para a China. Só que essa devolução, ela vai ser feita, né, de maneira gradual, e aí tem um período de tempo onde Hong Kong vai ter autonomia, né? Os chineses não podem fazer valer em Hong Kong aquilo que vale na China. Então, por exemplo, né, se na China existe controle de informação do Google, do Facebook, das redes sociais aí de algumas pessoas, né, acho que nem tem Facebook, tem o Baidu, né, em Hong Kong não. Tá? E teoricamente, né, você tem mais liberdade política em Hong Kong do que na China. Você poderia, né, falar mal dos políticos do Estado, do presidente, né, em Hong Kong, coisa que na China não é tão aconselhável assim. Só que nos últimos anos, né, lembra que foi devolvido em 97, a China vem apertando o seu controle ali sobre Hong Kong. E tem aprovado ali um monte de leis, né? Essas leis vão gerar manifestação, vão gerar reação dos caras de Hong Kong, e a última dessas reações tem a ver com o guarda-chuva. Né? O guarda-chuva se tornou símbolo pela liberdade em Hong Kong. Né? Então eles começaram a sair às ruas ali com Hong Kong, né? Eu já ouvi falar que é para fugir das bombas de gás lacrimogêneo, não sei o que, mas assim, meu, bateu ali no guarda-chuva a bomba de gás,
vai cair no chão e vai impregnar as pessoas do mesmo jeito, né? Mas, enfim, de qualquer forma, né, os caras de Hong Kong eles estão, né, lutando aí para manter as suas liberdades civis. Uma outra curiosidade, Hong Kong, como é muito pequenininho e tem muita gente, né, o espaço ali é muito caro. E aí tem pessoas que moram em casas caixões, né? Eu coloquei aqui a reportagem da National Geographic sobre esse assunto, é bem legal. Bem, Taiwan. Taiwan é a China que não é China. Taiwan, para a maioria dos países do mundo, inclusive para o Brasil, não é país. Mas para o Paraguai é país, para alguns países lá pequenininhos, microscópicos da Oceania, Taiwan também é um país. Tá? Taiwan é uma ilhazinha, né, que fica ali também no litoral aí do que seria o Mar da China, mas na verdade o nome desse mar depende de quem dá depende do mapa. E Taiwan, né, é o lugar para onde fugiram os capitalistas quando a China se torna, né, socialista. Havia um embate entre Chiang Kai-shek, que é esse carinha aqui, e Mao Tse-tung. Mao Tse-tung venceu e o Chiang Kai-shek foge para Taiwan para formar a resistência. E ele foge para Taiwan com o apoio dos Estados Unidos. Então, até hoje, né, os Estados Unidos protegem Taiwan, vendem armas para Taiwan, mesmo que não reconheçam Taiwan como país. Tá? Por isso que é a China que não é China. Na verdade, para os taiwaneses, né, toda a China lá é uma província rebelde. Para a China, Taiwan que é uma província rebelde. Ah, e uma outra curiosidade, em Taiwan, né, ficam muitas indústrias de semicondutores, né, de microchips. Então, nesse momento que eu estou gravando aqui o vídeo, né, outubro de 2021, é, a indústria automobilística, vários setores industriais que usam chips nos seus produtos não estão conseguindo acabar, né, porque está faltando, né, a indústria de chips de Taiwan não está conseguindo atender a demanda. E aí, o mais famoso dos tigres asiáticos é a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul é o maior em área, o maior em população, né? E aquele que a gente lembra mais, né? Bem, a Coreia do Sul, né, é um modelo de educação. Como eu falei, né, um país que investiu pesado aí em educação. A sociedade comprou a ideia de educação, tinha o programa Avós nas escolas, né? Os avós ficavam lá pela janela olhando os alunos, a família toda faz muita pressão. Eu deixei aqui algumas reportagens sobre o Enem da Coreia do Sul. Né? Só que assim, tem um lado que é meio pernicioso, né? Porque assim, se eles são muito bons em educação por conta dessa pressão toda, tem jovens que não aguentam, né? A Coreia do Sul é um país que lidera, né? Tá entre os primeiros aí no que diz respeito de suicídio de adolescentes. A Coreia do Sul também é uma referência cultural importante hoje, né? Originalmente, a Coreia do Sul, né, produzia muita coisa de cultura por conta das tretas com a Coreia do Norte, né? Chegou ao ponto até deles mandarem recentemente, né, balões com pendrive, balões com DVDs de programas, músicas, né, sul-coreanas para a Coreia do Norte. Tem ativistas que fazem isso, inclusive. Mas hoje em dia, né, as produções, né, de música, de cinema, de séries, né, da Coreia do Sul têm ganhado o mundo, né? Aqui no Brasil tem muita gente que gosta, né? E tem aqui essa sériezinha do Round Six, né, que fez bastante sucesso recentemente aqui no Brasil, né? A Coreia do Sul tem lá o K-pop, e a Coreia do Sul vai ter grandes empresas. Lembra lá do ganso, né? A Coreia do Sul já deu o salto, né? Então, assim, além de ter indústrias de produtos de menor valor, a Coreia do Sul hoje tem indústrias de produtos de maior valor e alguns produtos da Coreia do Sul concorrem com indústrias ocidentais. Por exemplo, a Samsung concorre com a Apple. Né? Inclusive, peças do iPhone são produzidas pela Samsung. Né? A Hyundai tem a maior fábrica de navios, né, do planeta. Né? A Coreia do Sul é o maior produtor de navios, enfim. Né? Lá na Coreia do Sul vai ter grandes empresas familiares
que eles chamam de chaebols, né? As chaebols são empresas horizontais que atuam em vários setores diferentes. Por exemplo, a Samsung faz celular, faz placa de computador, faz geladeira, né? A Hyundai faz navio, faz computador, quer dizer, computador agora eu não sei. Mas eu sei que ela faz máquinas para indústrias, retroescavadeira, carro, enfim, né? Então essas empresas elas se tornaram aí muito grandes, só que elas funcionam, né, de maneira horizontal, atuam em vários setores ao mesmo tempo. Aqui, né, só uma imagem, né, do estaleiro da Hyundai, né, o maior estaleiro do mundo. Para quem quiser, ó, tem mais coisa aqui sobre esse estaleiro. Bem, e se eu falei de Coreia do Sul, tenho que mencionar a Coreia do Norte, né? Nessa imagem que é bem gritante aqui, ó, ela destaca a Coreia do Norte comparada aqui com a Coreia do Sul e com a China, né? Só vai ter luz em Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, né? E essas tretas vão acontecer porque a Coreia do Norte, né, na verdade, assim, era uma Coreia só no pós-Segunda Guerra Mundial, e aí teve uma guerra civil que dividiu os socialistas e os capitalistas, e os socialistas ficaram com o norte, né? Então dá para ver ó, que por muito tempo as duas Coreias tinham níveis de desenvolvimento aqui semelhantes, mas é na década de 70, né, que a Coreia do Sul deslancha, investe em educação, recebe apoio ali dos Estados Unidos, do Japão, e a economia vai embora, né? Então, olha como a Coreia do Sul, né, ela é tão pobre quanto ela era na década de 50 do ponto de vista da renda per capita. Bem, houve uma guerra entre as duas Coreias. Essa guerra nunca terminou, tá? Não houve um fim, não houve um acordo de paz. O que houve foi um armistício. Armistício é basicamente um cessar-fogo, né? Tipo, ó, nem sei se é por isso, mas tipo, é Natal, vamos brigar na segunda-feira, quando passar o Natal, passar o fim de semana. E aí eles fizeram isso e nunca mais voltou a ter guerra, né? Na verdade, assim, na fronteira, vira e mexe, um atira no outro. Tem um soldado que faz alguma coisa, alguém que tenta fugir de um lado, né? Alguém provavelmente da Coreia do Norte que tenta fugir. Mas de qualquer forma, né, a gente consegue saber muito pouco sobre a Coreia do Norte. Tá? Um país muito, muito, muito fechado, né? E às vezes a gente não sabe se a notícia que está saindo aí sobre a Coreia do Norte, ela foi postada pela Coreia do Sul, ela foi postada pela Coreia do Norte com algum interesse, enfim, né? Mas o acordo ali, o armistício que eles fizeram, girou em torno do paralelo 38, né? Então, a fronteira entre os dois países, ela está bem próxima aqui, ó, do paralelo 38, é nele, né, nas proximidades dele que vai estar a zona desmilitarizada, né? Mas dentro dessa zona desmilitarizada pode ter, por exemplo, campo minado, enfim. Ó, a gente vai comparar aqui, ó, as Forças Armadas, né? A Coreia do Norte investe muito mais em Forças Armadas do que a Coreia do Sul, né? A Coreia do Norte não é um tigre asiático de jeito nenhum, né? Longe disso. Aqui são os efetivos, né, comparados com uma e com a outra, né? A Coreia do Norte tem mais tanque, mais mais submarinos, né, mais artilharia, e a Coreia do Norte tem algo que a Coreia do Sul não tem: armas nucleares. A Coreia do Norte tem bomba nuclear, tá? Bem, outras curiosidades eu peguei aqui, ó, nessa matéria da BBC, mas é difícil, né, assim, conseguir coisas da Coreia do Norte. Ó. Por exemplo, os homens são mais baixos, né? Isso é indicativo de desnutrição na infância. A gente vai ter aqui, ó, menos celulares na Coreia do Norte do que na Coreia do Sul, né? Sul-coreanos vão viver mais do que as pessoas na Coreia do Norte, mas em compensação, os sul-coreanos têm menos filhos, né? Os caras da Coreia do Norte têm mais filhos do que na Coreia do Sul, né? Olha aqui o nível de desenvolvimento de estrada, né? Ó, estradas não pavimentadas, estradas não pavimentadas, né? E, né, a Coreia do Norte, ó, exporta principalmente carvão. A Coreia do Sul, né, exporta circuitos eletrônicos, né, produto pequenininho que vale muito, né? Enfim,
Então as coisas ali são bem diferentes. E aí, para terminar, tem os novos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, né, são aqueles países que se desenvolveram espelhados no Japão. E os novos tigres se espelharam nos tigres originais. Né? Só que notem, né, os novos tigres asiáticos, Tailândia, Vietnã, Singapura, Indonésia, Filipinas, até Brunei, né, é, pode ser colocada aí nessa lista, são países emergentes com maior território, que significa que eles já têm matéria-prima aí nos seus territórios, tá? Com exceção de Brunei, que é menorzinho. Mas hoje eles têm mão de obra mais barata. Historicamente, eles foram recebendo, né, empresas ali interessadas nessa mão de obra barata. Também estão investindo em educação e aos poucos estão agregando valor aos seus produtos. Você que está assistindo esse vídeo, meu aluno, provavelmente vai ter um tênis ou alguma peça de roupa que veio do Vietnã, né? Mas acredito que todos nós temos algum tipo de produto nas nossas casas que foi produzido aqui nos novos tigres asiáticos. O Vietnã é o caso que é mais legal de comparar. Né? O Vietnã era um país mais pobre do que o Brasil, né? Se a gente for comparar as exportações do Brasil e do Vietnã, o Brasil sempre exportou mais, até que exportamos menos, né? Até que a gente começou, né, a focar no setor primário, matéria-prima, produtos agrícolas, minerais, né? E enquanto isso, o Vietnã foi lá, né, agregando valor, agregando valor, agregando valor e passou as nossas exportações em valor, né? Aqui é só um exemplo, ó. O que o Vietnã exportava em 1972? Borracha, crustáceos e moluscos, né? É, Açúcar refinado, arroz, óleo de amendoim, né? Produtos de origem mineral, né? Carvão, lignita, tá? E hoje, né? Hoje não, né? 2019, o que o Vietnã exporta, né? Equipamento de transmissão ali, de telecomunicação, né? Aqui, ó, roupa, vestuário, tá? Enfim, né? A base agora da economia são produtos industrializados, tá? Então, o Vietnã e alguns outros tigres asiáticos estão fazendo aí as suas lições de casa. Aqui, ó, tem mais coisinha, né, sobre os tigres asiáticos para vocês fuçarem. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.